Boa noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com a Arruda Bart Zé Maria Filomeno. Lembro, agora no início do programa, o WhatsApp do programa. O telespectador pode mandar sua mensagem. Comente o programa de hoje. Aqui é Fortaleza 85999251122. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br, para o telespectador assistir o programa ao vivo ou rever qualquer um dos programas anteriores. Lembro também o site da TV Mais, tvmais.org. Zé Maria, mais um programa, grande repercussão do programa da semana passada. Sim, né? Sem dúvida. Boa noite a todos. Grande repercussão do programa com o Dr. Freitas Cordeiro, presidente da FCDL, né? Muitas mensagens, né? De que o público gostou do programa. E hoje temos mais um programa também, que terá uma excelente repercussão. Sem dúvida. Estamos aqui hoje com o doutor Luiz Gonzaga Porto Pinheiro. Doutor Porto é cancerologista, numa formação imensa nessa área, formado inicialmente do Instituto Nacional do Câncer, chegou aqui em 1979 aqui no Ceará, e tem passado grande aí, médico atuante ainda hoje, presidente do GEON, ele vai falar o que é o GEON, da Sociedade Cearense de Cancerologia. Então vamos falar do programa, vamos conhecer aí desde Iracema, que eu sei que a origem familiar do Porto é da cidade de Iracema, até o momento atual. Vamos aproveitar também, dividir o bloco do programa, vamos falar do Novembro Azul e do Outubro Rosa. Novembro Azul, que nós estamos entrando, e Outubro Rosa, e o Dr. Porto, inclusive, é uma das lideranças nesse movimento, vai falar um pouco do movimento e falar também, principalmente, do câncer de mama, mas estamos também puxar um pouquinho por câncer de próstata. Dr. Porto, obrigado aí pela presença. Nós estamos tentando já há vários meses trazer o Dr. Porto aqui no programa e finalmente conseguimos. Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição dos entrevistadores. Doutor Porto, primeiramente, obrigado, né, agradecer a sua presença. O senhor nasceu aonde? O que a sua família fazia, seus pais faziam? Onde foi a sua infância? Meus pais eram pequenos, meu pai era pequeno fazendeiro. O tronco familiar dele veio do Riacho do Sangue, Jaguaribe, a família Pinheiro. Do lado materno, eu sou Queiroz Porto, eram os Queiroz que vieram de Pernambuco e os Portos que saíram do Aracati, subiram pelo Jaguaribe, foram até Pereiro. Então, meu avô materno nasceu hoje no Hereré, que era distrito de Pereiro. Então, meu pai era um pequeno, como eu falei, um pequeno fazendeiro, que no começo radicou-se em Iracema e posteriormente na hoje Potiretama. Fazendeiro de gado, O pequeno fazendeiro daquela região, ele criava o gado, ele tinha um pouco da carnaúba, que era uma fonte de renda, a oiticica, plantava o algodão, nós ainda peguei um pouco do seco do algodão, mas ele era mais mesmo um pequeno criador de bois e ovelhas. E você nasceu em Iracema, ficou em Iracema até que idade? Eu fiquei em Iracema até os 12 anos. Nesse tempo, Potiretama era distrito de Iracema. Então, sim, nesse período de Iracema, você ficou até os 12 anos. Fale um pouquinho aí como era a juventude naquela época, né? E o que fazia uma criança, um jovem em Iracema? Potirama naquela época. Bem, Potiretama. Bem, eu nasci mesmo no município de Iracema, que era a primeira fazenda que o papai possuía, a Fazenda Santo Antônio. Era uma fazenda pequena, com casa de taipa, metade tijolo, e ele era um pequeno comerciante também, ele tinha uma bodega na sua casa de fazenda. Depois ele comprou uma fazenda maior em Potiretama, onde nós nos radicamos. Nós fomos para lá com 4 anos. Passamos um período na casa do meu avô materno, que era a família Queiroz Porto, que eu falei, que era um egresso que tinha feito pequena fortuna no ciclo da borracha no fim do século XIX. Bem, era uma das pessoas dos quais eu guardo melhores recordações do meu avô materno. Bem, aí fomos para Potiretama, nós chegamos com 4 anos, e as crianças daquele período, as brincadeiras eram cavalo de pau, de pau feito de talo da carnaúba,
era acompanhar papai nos pequenas caçadas de codorniz, ou mesmo ir para acompanhar no roçado, onde ele plantava algumas hortaliças e melancia. Algumas são as lembranças que eu guardo, ele cortando melancia para a gente no pequeno roçado. E a criação de animais da casa, ovelhas e gado. Quando vocês chegaram, a Ruth me falava de revisar o meu passado, eu escrevi um pequeno texto sobre Menino do Sertão. Lá era uma zona, um semiárido do Nordeste, com pouca água. No verão vivia-se pequenas cacimbas no leito dos rios secos, e a necessidade da água foi uma das grandes recordações da infância. E os meninos eram encarregados de botar a água para a casa da fazenda. Era eu e meu irmão, o Coronel João Porto, que eram quase da mesma idade, e papai, desde muito cedo, a gente tinha atividades. Um ia botar os bezerros cedinho para ele. 5 horas da manhã, ele passava, balançava o punho da rede, bora trabalhar, negrada. Saía um para pegar o jegue que carregava a água, o famoso piau, e o outro ia liberar os bezerros para o papai tirar o leite. Esse aí foi a primeira infância, foi isso. E os estudos? Estudava onde? Mas a minha mãe, o meu avô materno foi ele tinha uma pequena biblioteca, tinha 5 livros. 5 livros. 5 livros. Tinha a Crestomatia de Radagata Taborda, tinha o Secretário Moderno, de onde ele tirava petições, ele era ouvido para fazer petições para as autoridades. Tinha um livro, A Lira Sertaneja, que contava das vaquejadas, da vida do sertão. Tinha uma Bíblia e outro que eu não me lembro muito bem. Eram 5 livros, mas era uma biblioteca naquela região do interior. E aí a minha mãe, quando casou com meu pai foi casado 2 vezes. A primeira esposa dele morreu. Nasceram 10 filhos do primeiro matrimônio e 10 filhos do segundo matrimônio. Criaram-se 8 de cada lado. 8 do primeiro matrimônio e 8 do segundo matrimônio. 20 filhos. Hein? 20 filhos. Então, a minha mãe, quando ele casou com a minha mãe tinha uma visão bem mais... Ele era viúvo Ele era viúvo da primeira mulher que morreu de parto. Morreu de parto no 10º filho. É uma coisa curiosa, mas ela morreu de parto na 10ª gravidez. Não é comum. Como médico hoje, eu estranho depois do 10º filho alguém... Falando em morrer de parto, né, eu sei de uma história que você e seus irmãos, né, presenciaram uma vizinha morrendo de parto. Isso lhe influenciou na decisão de ser médico. Exatamente. Conte essa história aí, como é que foi. Duas coisas. Sim, então, mas ainda concluindo essa primeira fase da minha infância, como nós estudávamos, papai botou uma professora que morava na nossa casa e que ensinava. Eu fui alfabetizado e fui até os textos da Crestomatia com essa professora lá. Professora, então era uma professora contratada para a nossa casa. A minha mãe... Ensinava os filhos todos? Ensinava os filhos todos. Para ensinar os 10 filhos, então? Não, dos 10 primeiros, o meu irmão mais velho era da idade da minha mãe. Os mais velhos eram pessoas, já estavam todos, tinham cuidado da sua vida. 2 dos irmãos mais velhos conviveram conosco, mas já adultos, 17, 18 anos. Eu sou... Comigo, a minha irmã mais velha já era mais próximo dele. Eu sou o 5º do segundo matrimônio. Está no meio. Estou no meio. Então, eu vivenciei pouco como criança com meus irmãos mais velhos. Bem, mas a pergunta sobre a curiosidade de ser médico. 2 fatos me marcaram muito. Primeiro, uma vizinha morreu de parto. Isso. E foi uma agonia muito grande. Essa mulher gritava umas 2 noites, um dia e uma noite, eu angustiava todo mundo. Do meu quarto, do nosso quarto onde dormiam os 5 irmãos, a gente ouvia os gritos dela. E às vezes eu me pergunto por que as pessoas não se juntaram e não levaram aquela mulher para uma cidade mais próxima. Então, é uma das críticas que eu faço. Não sei se morrer de parto é natural, papai perder a primeira mulher de parto, então talvez achasse natural. Elas não tinham recursos, não tinham, mas eu não sei. Na época se usava parteiras. Né? A dona Florinda, que foi quem fez os partos de todos nós, era a parteira dessa mulher que morreu de parto. Então,
Dona Maria Felizardo, né? O nome dela, e aquilo me marcou muito, a morte daquela mulher, praticamente amigo. E nós morávamos na passagem que os... Mas você morava na fazenda ou era na cidade? Fazenda. A fazendinha ficava uns 3 quilômetros. A gente via até a torre da igreja, ficava no alto, mas era afastada da cidade. E para o cemitério, os corpos que eram levados em redes passavam em frente lá em casa. Eu me lembro, eu tinha uma irmã de criação, é um termo que hoje não se usa mais. Uma irmã de criação, a Marizou, e ela passou e ela disse, quando o corpo passar, você se benza. Então, aquilo foi muito marcante para mim, a morte daquela mulher. Depois, um surto de varíola lá me marcou muito também, foi importante para depois eu me definir por medicina. E meu pai, apesar de ser semi-analfabeto, ele era uma das pessoas consideradas liderança da comunidade, foi escolhido pelo poder público da época, que selecionava aquelas pessoas mais expertas e vinham aqui para Fortaleza treinar para fazer a vacinação. Então, papai foi quem nos vacinou, eu me lembro das ampulhas, quebrava a ampulazinha, marcava a vacina, e depois ele foi orientado para pegar as pústulas dos nossos braços e vacinou a comunidade todinha a partir da vacina amadurecida no nosso braço. Então, foram 2 fatos que marcaram a minha infância e que me levaram a fazer medicina. Certo. E os outros irmãos, você tem vários outros irmãos que seguiram medicina também. 3 né? irmãs, né? Também foi Sim. importante, as minhas 2 irmãs mais velhas fizeram medicina e posteriormente, depois de mim, o Ramon, Sim. que é seu concunhado, também fez medicina. Dos 8 filhos da mamãe, 4 fizeram medicina. E como é que foi a sua vinda para Fortaleza? Bem, aí Mas então, só aqui, Zé Maria. Bom, então, lá foi só essa professora particular. Só essa professora até os 12 particular. anos. Tinha uma escola pública que a gente frequentou durante um curto período, que era a escola da professora Deusa, mas ela não era muito. A minha mãe sabia ler, escrever, dirigia razoavelmente bem, não fazia muita fé nas aulas da professora da escola pública de lá. E preferia a professora com a palmatória para ensinar a tabuada e a leitura e cobrar os textos, redação, e tinha que fazer cópia de ditados. Então, essa professora nos preparou tão bem que quando eu cheguei aqui com 12 anos, eu passei uns 3 meses como professora no Colégio Rui Barbosa e fiz a admissão ao ginásio e passei muito bem classificado. Então, aquela escola, apesar de ser uma escola numa fazenda, escola domiciliar, me preparou quase todo o curso primário nesse período que nós estudávamos em casa. Sim. Quando chegou em Fortaleza, foi para qual foi a admissão foi para qual colégio? Foi para o Liceu do Ceará. Liceu. Eu fiz o meu curso primário e secundário no Liceu. Secundário. Mas aí a família toda veio para Fortaleza? A família, alguns irmãos tinham vindo na frente. Meus irmãos foram importantes. Eles eram comerciantes, eram pessoas... Os irmãos do primeiro casamento. Do primeiro casamento. Eles fizeram, inclusive, fortuna. Eles vieram e montaram um comércio na Governador Sampaio, que era um comércio da época. Secos e molhados. E eles trouxeram o papai. Quando o papai veio, ele comprou uma casa no primeiro conjunto popular de Fortaleza, que era hoje Demócrito Rocha. Mas o nome do local era Casa Popular. Casa Popular. Casa Popular. Então ele comprou uma casa... da Bela Vista, por ali. Não, é perto do Pici, não. É perto do... Não, porque tem Pici, Demócrito Rocha... Ou é Demócrito Rocha. Era antigo. Demócrito Rocha Casa era Popular. Casa Popular. Então ele comprou uma casa e a gente veio para lá. E ele tinha poucas condições de nos manter aqui, né? Então ele trouxe inclusive as vacas. Foi mesmo? Trouxe lá no Henrique Jorge, a gente tinha um curralzinho lá anexo à casa, onde tirava o leite. E aí ele ia para a fazenda, passava a semana lá, na sexta-feira vinha do interior para aqui. Nós passamos um bom período nesse sistema de... Mas vieram todos os irmãos? Todos os irmãos do segundo. Do primeiro já estava... Uma boa parte já morava aqui, quase todos. Só um morava em Tauá, que tinha se mudado para estar comprado uma fazenda em Tauá. E nós morávamos todos aqui, todos moravam no Henrique Jorge. Todos estudavam no os meus mais novos, eles não tinham ainda feito concurso de admissão de nada, estudavam no Colégio Cearense. Só eu estudava no Liceu. Posteriormente, eles também foram para o Liceu. Bom, já dá o primeiro intervalo, Ayrton? Vamos fazer logo o primeiro intervalo? Os outros 2 blocos vão ser um pouquinho... blocos maiores, mais esticados. Voltamos já.
voltamos a apresentar Encontro Marcado com Zé Maria Filomene, Arruda Bastos, aqui no canal 15 da Multiplay, como também nas outras TV que retransmite também o nosso programa, né? Lembra o WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85999251122. Lembra o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br, para o telespectador rever esse programa, os anteriores, e também assistir ao vivo, e o site da TV Mais, tvmais.org. Estamos hoje aqui entrevistando o Dr. Luiz Porto, médico cancerologista, professor universitário, presidente da Sociedade Cearense de Cancerologia Regional Ceará, e do GEON. Nós vamos já entrar nessa parte aí. Zé Maria, vamos puxar, né? Vamos puxar. Então, o senhor fez o ginásio e o no liceu. No Liceu do Ceará. E o científico também. Também. Aí aconteceu um fato que mudou um pouco o rumo da nossa família. Papai tinha poucas posses. E a minha irmã caçula foi atropelada. E aí ele gastou praticamente tudo que tinha. Nesse tempo não tinha assistência pública nenhuma, quase nenhuma. Ela fez 2 neurocirurgias, que ela teve um afundamento de crânio no atropelamento. E aí ele gastou praticamente tudo que tinha. E reuniu, nesse período eu já tinha 16 anos, 17 anos, estava terminando o científico no liceu. Ele disse, olha, eu não posso mais manter nem escola pública. Nem escola pública. Nem escola pública. Aqui acabou, cada qual vai cuidar de si. E aí surgiu a oportunidade de fazer a escola de oficiais. Eu tinha uma prima do meu pai casada com um coronel da PM, coronel César Borges. Disse, bota esse menino na escola de oficiais. E tanto eu como o João Porto entramos na escola de oficiais da Polícia Militar de Ceará e ambos escolhemos ir para o Corpo de Bombeiros. Então, eu fui ser oficial do Corpo de Bombeiros. Eu tinha 21 anos quando terminei o curso de oficiais da Polícia Militar de Ceará. E fui oficial do Corpo de Bombeiro durante um período. E aí aconteceu entrando na medicina, né? Nós fizemos um curso na Marinha, um curso de mergulho, para usar os equipamentos de mergulho que o Corpo de Bombeiro tinha comprado. Começou-se a ter acidente na praia, afogamento, e o Corpo de Bombeiro comprou uns equipamentos de mergulho. E nós fizemos um curso com o comandante Marcelo, que era um expert em mergulho, e fizemos esse curso lá. E logo, ainda nem tinha terminado o curso, aconteceu uma garotinha, tinha se afogado na lagoa de Parangaba. E aí eu fui com a equipe de salvamento lá e resolvi mergulhar para tentar encontrar o corpo. E tive um acidente, eu tive uma ruptura do tímpano, com perda de consciência, foi um acidente grave. Eu fui levado para o hospital universitário, fui atendido lá eles viram que eu tinha uma ruptura de tímpano, mas felizmente evoluiu tudo muito bem. E durante esse período de convalescença, onde eu esperava, opera, não opera o tímpano, felizmente nem foi preciso operar, evoluiu tudo muito bem. Estamos entrevistando aqui. O programa ao vivo é assim, o telefone toca, mas esqueci de avisar, mas vamos continuar, porque essa história eu não sabia, viu? Olha aí. Estou sabendo agora, para ver como o programa é importante. E aí eu era o chefe do salvamento, aconteceu esse acidente. E você tinha 20 e poucos anos? Tinha 23 anos, mais ou menos 23 anos. Aí eu fiquei... Solteiro ainda? Solteiro, mas namorando com a filha do comandante. Olha só! Vai contar essa história. A Shelda era que a caçula continua casa que a minha atual esposa. E aí ela começou a me incentivar. Eu tinha 2 irmãs que estavam terminando medicina. Já tinha 2 irmãs. Fazendo medicina. E aí eu tinha terminado o 2º grau. Aí eu resolvi entrar num cursinho. Nesse período que eu estava de licença, me matriculei num cursinho e no fim do ano fiz vestibular. No começo eu até fiz vestibular para agronomia. Fiz 1 ano de agronomia. Chegou a cursar agronomia? Cursei 1 ano de agronomia. Eu fui aluno do professor Haroldin, cujo sonho era que eu fosse substituto dele na disciplina de eletricidade. Ele era professor de eletricidade. Dominava aquelas malhas de Kirchhoff, se você era o monitor dele na disciplina de eletricidade. Mas antes de terminar o primeiro ano, eu resolvi mudar para o curso de medicina, tranquei a matrícula e me preparei para o vestibular de medicina e passei para o curso de medicina. Mas continuou nos bombeiros? Continuei nos bombeiros. O coronel Agostinho era uma pessoa de muito bom caráter
E muito inteligente, ele deixava... Tinha oficiais fazendo engenharia, ele disse, olha, um engenheiro tem um bombeiro que é engenheiro, tem que ser um bombeiro diferenciado, que deve ter o conhecimento de mecânica, de tudo. Então, os oficiais dos bombeiros, a eles era permitido você estudar de manhã e você pagava as horas que você ficava fora em plantões noturnos. E eu tinha um irmão que era oficial também. Aí ele me ajudava, ele resolvia meus problemas de atividade lá no quartel e eu cobria as horas depois. Mas logo no segundo ano surgiu a oportunidade de eu ir para o Hospital da Polícia. Precisava de um oficial lá para ajudar na administração do hospital e eu fui para o Hospital da Polícia. Aí foi um período muito importante para mim, porque eu estava fazendo medicina dentro do hospital, trabalhando, embora fosse na parte administrativa. No hospital tudo é medicina. Você ganhava, tinha uma renda, tinha uma renda, eu era casado, né? Já era casado? Já era casado, meu primeiro filho nasceu no fim do primeiro ano da faculdade. Então... E morava onde? Morava na casa do meu sogro, morava no Sogro Hotel, viu? O meu sogro era uma pessoa muito boa, sempre me estimulava muito. E eu tinha oportunidade. Eu não farreava, porque eu era casado, era só estudando, fiz um curso médico muito sólido. Que logo que terminei o curso médico, eu resolvi fazer, durante o curso médico, a gente se acompanhava um cirurgião, queria fazer cirurgia, eu acompanhava um cirurgião que era cancerologista, Dr. Roberto Cabral. Um dos primeiros grandes cancerologistas do Ceará. Memória. Aí eu acompanhava e quando eu terminei o curso médico, eu vou me especializar. Aqui no Ceará não tinha residência de nada ainda. Quase nada. Tinha quase nada, não tinha residência médica. Você tinha que ir para o Rio de Janeiro para São Paulo. Aí eu me candidatei ao concurso do Instituto Nacional do Câncer e aí eu tive um apoio... Lá em São Paulo? No Rio. No Rio, que é do Ministério da Saúde. Eu tive um apoio do então governador, era um dos irmãos Bezerra, Adalto Bezerra. E o chefe da Casa Civil era Lúcio Alcântara. Ele teve um papel importante. Ele me levou a falar com o governador para pedir permissão para fazer esse curso fora. E eu tive permissão assinando um contrato de voltar e passar 5 anos, no mínimo, na Polícia Militar como médico. Não tinha cancerologista no Hospital da Polícia, nem nada. Nem em Fortaleza também tinham poucos, né? Poucos. Aí eu fui para o Instituto Nacional do Câncer, fiz 4 anos. 4 anos? 4 anos. A residência era de 4 anos. Só de oncologia? Só de cirurgia oncológica. Não fez cirurgia geral, não? Cirurgia geral e oncológica. Você fazia os 2 primeiros anos de cirurgia geral e os 2 anos de cirurgia oncológica. Fiz mestrado na Universidade Federal. E a esposa foi também? A minha esposa foi comigo. Fiz mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então voltei com... Morava onde lá no Rio? Morava na Glória. Na Glória. O residente, ele ficava no hospital, mas eu... O INCA é ali na Cruz Vermelha, na Praça Cruz Vermelha. Fica no centro da cidade. Fica próximo ao Hospital da Cruz Vermelha. Fica perto ao Hospital da Cruz Vermelha, que é um hospital de doenças oculares, no centro do Rio de Janeiro. Fica mais ou menos perto da Carioca, do Largo da Carioca. Fica mais ou menos umas 5 quadras do Largo da Carioca. Perto da Petrobras. Perto do pé da Petrobras. Nós já estamos chegando aí, passando rapidamente. É muito rápido. Mas vamos acelerar. E a sua volta ao Ceará deu-se quando? Bem, aí... 79 você falou, né? No final do curso, eu estava fazendo mestrado, um professor meu conseguiu que eu fosse aos Estados Unidos. Eu estava fazendo um assunto muito especializado, que era antígenos e câncer do intestino, e no MD Anderson, no Texas, é onde se fazia mais investigação nesse sentido. Então, eu aproveitei uma ida de brasileiros ao MD Anderson, o hospital convidou médicos brasileiros para fazerem um treinamento lá, e eu fui ao MD Anderson, onde passei uma temporada e acompanhei procedimentos cirúrgicos lá e fiz a minha pesquisa e voltei para o Rio de Janeiro. Lá eu recebi um convite depois de me radicar nos Estados Unidos, particularmente no Canadá. Tinha um meu professor lá do Instituto Nacional do Câncer que tinha vindo do Ainda bem que você não aceitou. Aí minha mulher foi que não aceitou. A oncologia do Ceará agradece. Minha mulher não queria afastar-se, ela era praticamente filha única. Então nós voltamos para o Ceará. E aqui voltando, eu trabalhei durante um período ainda no Hospital da Polícia Militar do Ceará.
depois eu tive algumas dificuldades de trabalho, eu indenizei o recurso que eu tinha recebido todo ao hospital e passei e fiz um concurso para o Ministério da Saúde. Fui médico do Ministério da Saúde um período, depois fiz concurso para professor da universidade, onde fui até o fim da minha vida profissional como serviço público. De que disciplina? Da disciplina do departamento de cirurgia. Apesar da disciplina de oncologia, nós implantamos lá. Eu, o professor Adorico, o professor Haroldo, Haroldo Joaçaba, nós implantamos a disciplina de oncologia. Não existia. E no ICC, você trabalhou no ICC? No ICC, eu vi a vinda para cá foi uma história muito interessante. O doutor Haroldo Joaçaba estava pensando no hospital. E o Instituto do Câncer só tinha o serviço de radioterapia. Só de radioterapia. Ele queria expandir o serviço e foi ao Instituto Nacional do Câncer. E ele tinha o diretor do Instituto Nacional do Câncer, era muito amigo dele, o professor Ari Frauzino, que foi um dos grandes formadores da minha especialização de oncologia, foi o doutor Ari Frauzino. E às vezes eu ajudava cirurgias particulares dele, eu trabalhava no Instituto Nacional do Câncer, tinha passado... Lá no Rio de Janeiro ainda. No Rio de Janeiro. Tinha passado no concurso para o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Aí eu tinha tudo para ficar no Rio também, mesmo para não voltar para aqui, porque ele me convidava para ficar com ele. Mas eu tinha um compromisso, se eu não voltasse, eu seria obrigado a indenizar o Hospital da Polícia Militar. Mas eu ensinava numa universidade particular, numa escola de medicina particular, na Souza Marques, no Rio de Janeiro. E aí o doutor Haroldo foi ao Rio e falou com o professor Ari Frauzino se teria algum dos residentes do Instituto Nacional do Câncer que ele sugeriria para trabalhar no ICC aqui. Aí o professor Ari disse, olha... Tem um cearense. Tem um cearense. Se ele não quer ficar comigo, era um que eu gostaria de trabalhasse comigo. E eu tinha sido aluno do professor Haroldo. Eu cheguei com todos os que estavam lá, né? Ele disse, então o Porto eu conheço. E aí nós voltamos para o Instituto Nacional do Câncer, onde implantamos um ambulatório de prevenção. Foi o berço do Instituto do Câncer, do Hospital do Instituto do Câncer, foi esse ambulatório. Depois fomos implantando serviço de quimioterapia com o Dr. Gotardo, de saudosa memória. Depois o serviço de cirurgia. Gotardo Peixoto Figueiredo Lima, um dos grandes amigos que eu tive. Então a gente fomos juntando, até que pensamos... Ex-diretor do Ceará. Pois pensamos na ideia o irmão do André Figueiredo, né? Pensamos na ideia do hospital, foi o tempo que o Sérgio Assar voltou. Isso. O Sérgio foi um dos que lutou também para que esse hospital se concretizasse. E até que o hospital surgiu. Nós batalhamos muito, participamos com o professor da arquitetura, que era muito amigo do Neudson Braga, do detalhamento de cada área daquele hospital. O doutor Valdemar, né, também deu. O doutor Valdemar já tinha tido um AVC, né? Tinha tido um AVC. Era o diretor do ICC, nessa época. O doutor Haroldo é quem liderava. O doutor Haroldo como se fosse o diretor executivo. E o doutor Valdemar era o diretor de fato mesmo, como tinha os outros Porfírios, o doutor Porfírio, o Bolívar. O Bolívar que eram do ICC, né? Da diretoria do ICC. Mas aí surgiu o hospital. Eu trabalhei alguns. O hospital foi em 94, mais ou menos, foi quando... Por aí. Foi em 94. E você tinha clínica particular também? Tinha. O curioso do Instituto do Câncer é que ele foi criado no dia que eu nasci. Mesmo o aniversário do Instituto do Câncer foi no dia que eu nasci. Bem, aí quando eu voltei aqui, eu botei um consultório e, felizmente, tenho sucesso com essa minha atividade particular. Foi uma experiência muito gratificante, fiz inúmeros amigos, experiências marcantes com pacientes. Então, foi um crescimento no serviço particular e no serviço público. Eu trabalhei um período ainda no antigo INAMPS, ali no IAPC. Trabalhei um período no IAPC, mas quando eu passei para a faculdade, aí eu me transferi direto para o Hospital das Clínicas. Bom, vamos fazer logo o segundo intervalo, porque no terceiro nós vamos começar a falar do Outubro Rosa, vamos falar da Novembro Azul e outros tipos de câncer. Voltamos já.
Voltamos a apresentar encontro marcado com a Ruda Base Zé Maria Filomeno. Lembra o WhatsApp do programa. O programa está muito para perguntar. Nós vamos encaminhar todas as perguntas para o doutor Luiz Porto. E a resposta nós vamos encaminhar direto para o telespectador. Encaminha aqui para o WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85 99925 1122. O Ayrton já colocou aqui, daqui os caracteres, 99925 1122. Lembro também o nosso portal na internet, portal@rudabase.com.br, para o telespectador assistir este programa e os programas anteriores também. E o site da TV Mais, tvmais.org. Vá no canalzinho do YouTube, reveja também todos os nossos programas. Bom, estamos aqui com o doutor Luiz Gonzaga Porto Pinheiro, médico cancerologista, professor universitário, presidente da Sociedade Cearense de Cancerologia e do GEON. Tem muita coisa para esses 30 minutos agora. Pô, vamos começar por onde aí, né? Da oncologia, qual é aquela área que você passou a se dedicar mais? Porque é um mundo, né? Quando você o câncer de mama? O câncer de mama. Duas coisas me levaram para a mastologia. Primeiro, o Dr. Roberto Cabral me deu um livro de mastologia. Eu trabalhava com ele me deu um livro de mastologia. Segundo, a mastologia é muito fascinante. E a gente assistiu o crescimento da incidência do câncer de mama no Ceará. Quando nós voltamos em 79, o câncer de colo de útero era 2 vezes mais frequente do que o câncer de mama. Hoje é o contrário, o câncer de mama é 5 vezes mais frequente do que o câncer de colo de útero. Nós assistimos isso. E a gente, no Instituto Nacional do Câncer também, a mama começava a ser estudada, a cirurgia radical começou, a cirurgia radical se tirava a mama, os músculos peitorais, deixava a mulher desfigurada. Começou-se a questionar essa cirurgia. E aí o mastologia, segundo Humberto Veronese, que foi talvez um dos maiores oncologistas do século XX, ele dizia que foi o campo da oncologia que mais desenvolveu na cirurgia geral. Foi o estudo do câncer de mama. Então, estudar a mama, e outra coisa, eu gosto muito de evolução. A evolução. E nós estamos aqui por causa das mamas. Ah, sim. Quando os répteis adquiriram mama, a geração depois dos répteis tinha um cérebro 2 vezes maiores. Porque o leite é constituído basicamente, além de proteínas, 2 açúcares, um açúcar importante que é a lactose, que são 2 glicoses 6-fosfato deshidrogenase, que faz o alimento do cérebro. Então o cérebro cresceu, então a mama, a evolução dos mamíferos é uma das coisas fascinantes. E ainda é um órgão relativamente jovem, por isso que ele tem tantas células que podem evoluir para o câncer, que ainda, do ponto de vista evolutivo, é um órgão novo a mama. Mas no caso, o senhor falou que diminuiu o número... Aumentou as incidências de câncer de mama ou diminuiu de colo de útero? Porque não. O colo de útero parece que é um dos poucos cânceres que é prevenível, né? Tem vacina. Tem vacina, mas a vacina que nós usamos no Brasil, não tem ainda 5 anos, ele não tem impacto na incidência. O que melhorou em relação ao câncer de colo de útero foi a prevenção, a citologia vaginal, o tratamento, a radioterapia passou a ser mais utilizada como tratamento. Hoje se opera muito pouco câncer de colo de útero. A maioria dos cânceres de colo de útero é tratado pela radioterapia e quimioterapia. Enquanto o câncer de mama, com o envelhecimento da população, ele explodiu. O câncer é uma doença do envelhecimento. As mulheres, no início em 1950, veio um americano chamado Charles Howard, calculou a expectativa de vida das pessoas. A expectativa de vida de uma mulher era 52 anos. Ela hoje é 77 anos. Esse ganho significativo da expectativa de vida fez com que o câncer de mama explodisse. Então a próstata também é mesmo. Como o mesmo caso dizem em relação... todo homem um dia vai ter câncer de próstata, desde que ele viva o suficiente. Né? Então a mama é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Só que a mama é muito mais agressiva do que a próstata. Mata muito mais. Ela é muito mais letal do que o câncer de próstata. O câncer de próstata, alguns nem precisam ser tratados. Enquanto o câncer de mama, ele é letal se não for tratado. Viu, pô? E essa evolução entre câncer de mama e câncer de colo uterino ficou bem evidente, né? Eu lembro nessa época que você falou no ICC, né, primeiro serviço público de prevenção de câncer... De colo de útero. De colo de útero.
A maioria dos casos, nós tínhamos casos avançados de câncer de colo uterino, pacientes que nunca tinham feito uma citologia oncótica, prevenção, chegava já em estágio avançado. E depois de algum tempo, nós observamos que isso foi invertendo também. Começamos a dar diagnóstico de casos mais precoces. E começou a ser tratado com resultados. A mortalidade pelo câncer de colo de útero é muitíssimo mais baixa do que a do câncer de mama. Ainda é um problema de saúde pública. Mas a gente acredita que com a vacinação dos adolescentes, homens e meninos e meninas, a gente vai, como aconteceu na Austrália. A Austrália publicou agora o resultado da vacinação. Eles praticamente acabaram com o câncer de colo de útero na Austrália. É uma doença infecciosa, porque está associada ao HPV. Isso é importante por você aproveitar aqui, porque quando surgiu os primeiros estudos aí, orçamentários mesmo, para que o serviço público passasse a oferecer vacina para HPV, eu lembro que eu era secretário aqui, cheguei aí várias vezes no Ministério da Saúde, participar de reuniões lá, e que o ministro da época e os assessores diziam que era muito caro, que não tinha resultado, que não existia nenhum trabalho que relacionasse uma coisa com a outra, quando existiam dezenas, centenas de trabalhos, né? Nós estamos sempre 30 anos atrasados em relação à Europa e Estados Unidos. A nosso sistema de saúde, apesar de ter um desenho muito bonito, em aplicabilidade. O sistema público, né? Público, sistema público, estou falando do sistema público. O sistema particular não. O nosso é igual a de qualquer país desenvolvido, mas atinge 10% da população. Os outros 90%, 80%, 90% que estão na base do serviço público têm uma assistência ainda muito precária, embora a gente reconheça melhoras significativas nos últimos 10 anos. Melhoras muito significativas, mas que precisam ser consolidadas, principalmente em relação ao câncer. Nós temos que nos preparar, porque o câncer vai ser cada vez mais frequente. A população envelheceu, então o câncer vai ser cada vez mais frequente. Tem como prevenir o câncer? Eu não estou falando do diagnóstico precoce, não. De prevenir de ter o câncer. Tem, sim. Tem hoje o que a gente chama conduta defensiva em relação ao câncer. Por exemplo, câncer de pele. Pessoa de pele clara como a sua não pode se expor ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Ou se expuser ao sol, tem que ir com um protetor solar. Senão, fatalmente, vai ter um câncer de pele, que é o câncer mais comum. Então, você pode evitar o câncer de pele. Na alimentação? Na alimentação. A alimentação tem vários cânceres associados a ela. Primeiro, o câncer de estômago, que os alimentos mal conservados são responsáveis pela entrada de uma bactéria chamada H. pylori, que é o principal responsável pelo câncer de estômago. Então, uma dieta mais saudável é uma boa diminuição do sal da dieta, porque o sal irrita também o estômago, diminui o câncer de estômago. Então, você pode evitar o câncer de estômago com alguns cânceres de estômago, porque tem outros que a pessoa já nasce com a mutação. Aí aquele ali vai ter fatalmente um câncer de estômago. Mas a maioria dos cânceres de estômago pode ser evitado com medidas preventivas. Câncer de colo do útero, a Ruda falou, a vacina vai acabar o câncer de colo de útero. E aqueles cânceres que são assintomáticos? Mas por exemplo, parece que alguns cânceres de pulmão são assintomáticos. Como é que a pessoa previne? O câncer de pulmão, a prevenção é comportamento, não fumar. Se você mas eu conheço pessoas que nunca fumaram a vida toda nós vamos chegar aí. Mas o câncer de pulmão é um dos cânceres que vem diminuindo. Ele passa por alguns ciclos, porque o tabagismo voltou de novo. Está voltando, nós temos que voltar a lutar contra o tabagismo. Alguns jovens voltaram a fumar novamente. Mas nós, inclusive o GEON é um dos responsáveis pelo controle do tabagismo no Ceará, nós conseguimos praticamente abolir o tabagismo público. O tabagismo em público foi abolido. Isso foi um grande ganho para a população. Então, previne a maioria dos cânceres de pulmão. Em relação ao câncer de mama, uma dieta saudável e atividade física diminui o câncer de mama. Qual é a idade que a mulher deve começar a fazer a prevenção? A prevenção do colo do útero, logo começa a atividade. Começou a atividade sexual, é hora de fazer a primeira prevenção e daí para frente sempre fazer o exame ginecológico anual, ou dependendo do tempo que o meu especialista definir. Em relação ao câncer de mama, há conflitos. O câncer de mama, nós não temos uma prevenção como tem para o câncer de colo de útero, mas tem um diagnóstico precoce. E o principal método para o diagnóstico precoce é a mamografia. Mas aí tudo bem, o senhor vai... É que vem o problema. Tem mamógrafos suficientes no estado inteiro? Sobrando. Tem? Tem mamógrafos sobrando. Eles não estão ainda utilizáveis
adequadamente por vários problemas. Porque o mamógrafo, para poder operar, precisa de um radiologista que dê os laudos. Então, nós temos dificuldade de levar o radiologista para o interior do estado. Mas não pode pôr online, não? Agora, eu queria dizer, isso aí está sendo basicamente solucionado com a leitura à distância. Uma boa parte das mamografias dos Estados Unidos é lida na Índia, que tem bons radiologistas, vai e volta porque é mais barato para os planos de saúde pagar. A mamografia aqui no Brasil também vai melhorar muito com os novos, mas tem alguns equipamentos que não estão digitalizados ainda. Então é preciso ser um equipamento digitalizado para ele passar e ler à distância. Mas ainda é uma dificuldade grande interiorizar o ledor das imagens. Nós precisamos dessa solução que o secretário de Saúde, Cabete, está envolvido com a possibilidade de nós fazermos a leitura à distância. Mas tem alguns casos... Que já tem, né, Porto, alguns serviços, como algumas policlínicas, que já realizam... Eu ia falar de alguns cases de sucesso. O Maciço de Baturité, por exemplo, é um... Por que Baturité tem um índice de câncer de mama bem menor que o resto? Tem mortalidade, mortalidade menor. Porque o diagnóstico é feito mais precocemente. Tem uma policlínica muito boa, muito bem gerida, uma associação de mulheres muito ativa que leva as mulheres para fazer a mamografia, e ela conseguiu inclusive um ônibus da empresa de ônibus, uma vez por semana ela sai nas cidades vizinhas, e tem mais, as cidades são todas próximas. Então o acesso à mamografia no Maciço é muito mais fácil do que, por exemplo, no Berre do Santo, que as cidades ficam 70, 80 quilômetros distante da cidade sede. Lá, 8, 10 quilômetros, para Cutipa, Baturité, de Guaramiranga, todas próximas. Então, há uma facilitação e há um estímulo, há um consórcio, que foi uma grande criação do João Anania, né, os consórcios de saúde, depois consolidado com a Arruda Bastos, que esse consórcio de saúde, eles mudaram o atendimento secundário. Mas nós aconteceu um fato que a gente vai ter que colocar novamente nos eixos. Nós fomos os criadores do PSF. Carlile Lavô foi quem criou a ideia do Programa de Saúde da Família. Programa de Saúde da Família. Mas o PSF hoje está muito desvirtuado e os profissionais, os agentes de saúde, que seriam o personagem mais importante da saúde pública, ele desvirtuou-se um pouco, ele passou a fazer mais a luta por salários, por carga horária. Está difícil lidar um pouco com os agentes de saúde. Para o câncer de mama, o personagem principal para nós controlarmos o câncer de mama é a saúde. E aí eu aproveito já para falar, nós estamos desenvolvendo, eu sou o responsável pelo Comitê Estadual de Controle de Câncer. E em relação ao câncer de mama, nós estamos desenvolvendo um aplicativo. Hoje todo mundo tem um smartphone. Isso. Então, um aplicativo, a mulher, na minha cidade de Iracema, ela vai saber qual é se ela está médio, alto ou baixo risco de câncer de mama, onde é que ela faz a mamografia, que é em Russas, quem ela procura lá em Russas. Olha só. Seriam os navegadores de câncer. Isso é um programa. Caçadores de câncer. Caçadores de câncer. Os caçadores. De fantasma, né? Tem um filme, né? Viam também. Caçadores de micróbios. Tem um livro que me fascinou também, chamado Caçadores de Micróbios. Então, nós estamos melhor aprimorando, porque nós temos mamógrafo suficiente. Olha, por exemplo, aquela mulher que tem histórico de câncer de mama na família. Qual a estatística, o risco maior que ela tem de vir a ter câncer de mama? Bem, depende da mutação que ela tem. Aí, pode ser, só para responder aquela primeira pergunta do Zé Maria, você falou que tem um problema. Qual a idade, que a mulher deve procurar fazer seu exame de mama? Há dois modelos, e eu participei da escolha pelo Instituto Nacional do Câncer. Como eu sou do comitê, o Instituto Nacional do Câncer reuniu todos os representantes, fez um congresso internacional no Rio de Janeiro e discutiu o projeto para controle de câncer de mama no Brasil. Nós tínhamos duas propostas. A dos americanos, mamografia a partir dos 40 anos anual. Só 40 anos? Não é muito tarde, não? Não. Porque a mamografia, te explicando, a mamografia antes dos 40 anos, ela é ineficiente. Até entre 40 e 50, a mama é muito densa e a mamografia não separa o câncer do tecido normal. Então, e tem um modelo canadense, que é considerado o melhor programa de controle de câncer de mama do mundo. É universal, todas as mulheres fazem mamografia gratuita, após 50 anos, de 2 em 2 anos.
É o modelo que o Brasil segue, é o modelo canadense. É um modelo, se ele for aplicado, ele é um modelo factível, economicamente o Brasil pode fazer. Nós não teríamos... Geralmente os cânceres de mama são primários, né? Como que você diz? Assim, já... No secundário, você tem que ter de metástase para a mama. Eles começam com lesão localizada. Eles começam localizados. Mas muito cedo, isso aí foi outra grande discussão do fim do século XX, morreu agora o Bernard Fischer, com 101 anos, que lutou até o fim, e ele estava certo, que o câncer, apesar de começar numa única célula na mama, ele muito cedo entra na circulação e é uma doença sistêmica. Então, o tratamento do câncer, a cirurgia, tem pouco a oferecer para o câncer de mama. Isso foi uma coisa difícil para o cirurgião dizer. A cirurgia tem pouco a oferecer por um câncer de mama. A oncologia clínica tem muito mais que nós. Os tratamentos hoje com genético, perguntou por que é que a herança familiar e câncer de mama. Nós temos milhares de genes. Associados ao câncer de mama, temos pelo menos 30 genes diretamente responsáveis pelo câncer de mama. Não é só uma mutação desencadeia, mas os outros genes que vai caindo como se fosse um dominó e no final o câncer surge. Então, e aí as mutações acontecem em vários genes diferentes. Então, tem famílias como a Angelina Jolie, que tem uma mutação chamada BRCA1 ou BRCA1 ou BRCA2, que esse dá 70% de risco de câncer de mama para qualquer mulher com a mutação. Por isso que ela tirou as duas mamas e os ovários. É câncer de mama e câncer de ovário. Nós temos algumas famílias com essa mutação no Ceará. Bem, tem alguns, não sei se é verdade, eu não sou médico, diz que a mulher que amamenta muito durante a vida tem menos chance de ter câncer de mama. É verdade isso? É verdade. Então, responder isso aí, vamos dizer, fatores de risco, né? Câncer de mama e fatores... A mulher que toma muito anticoncepcional a vida toda também tem mais... risco aumenta. Tem o que a gente chama uso abusivo de anticoncepcionais. O uso abusivo para alguns é 5 anos, para outros 10 anos. O que é fato é que o uso abusivo de anovulatórios, que é o anticoncepcional, aumenta o risco de câncer de mama. E a reposição hormonal também aumenta? Aumenta significativamente. Só pode fazer reposição hormonal sob vigilância restrita do mastologista. Não é que não se faça algumas vezes, é necessário fazer. Quando a qualidade de vida está muito ruim, aí tem que usar uma maneira de melhorar a qualidade de vida da mulher. Mas ela tem que ficar sob vigilância mais estreita. Então, esses aí seriam os fatores de risco, né? Como também ter obesidade. Obesidade, nulipar, não ter filho. As freiras são um dos grupos de risco maior de câncer de mama. Não ter filhos. Filhos tarde também. Ter filho depois dos 30 anos. Você vê a mulher moderna tem filho depois dos 30 anos. Ter poucos filhos, quem tem menos de 3 filhos é considerado ter uma oligoparidade, ou poucos filhos. Sobrepeso hoje é uma praga no mundo, para tudo. Para câncer de intestino, para doença cardíaca, tudo. É sobrepeso. Diabetes. Vida sedentária. Aí se você perguntar como é que protege o câncer de mama, os canadenses publicaram uma estatística interessantíssima. 70 mil mulheres. Umas que faziam atividade física, 70 mil que não faziam. As que faziam caminhada 5 vezes por semana tinham 1/3 menos câncer de mama do que as que não tinham caminhado, não faziam atividade física. Então, a atividade física é um fator de proteção. A mulher que tem menopausa cedo também é outro fator? Proteção. É proteção isso? Quando menopausa tardia é fator de risco para o câncer de mama. Olha só, não sabia. Bom, estamos entrevistando aqui o doutor. E estamos chegando já aqui quase no final do programa. Fale um pouquinho aí do GEON, pô. Bem, aí o que é que você desenvolve como surgiu trabalho? O GEON? Quando eu já era professor da universidade, trabalhava com o professor Haroldo no Instituto do Câncer, e a gente tinha um grande problema. E o pior que ainda continua. A maioria dos cânceres de mama que chega nas nossas mãos, chega intratável, chega incurável já. Doença sistêmica. Isso aí diferente dos Estados Unidos. Agora, eu falei de um curso que a gente fez há pouco tempo com um americano, ele disse que 80% dos cânceres de mama que ele opera foram diagnosticados pela mamografia. Não é palpável nem por ele, nem pela paciente. Diagnosticado pela mamografia. Aqui é o contrário. 80% é a mulher que palpa um tomate, e até, às vezes até uma melancia. Tem coisas tão aberrantes em relação ao câncer de mama no Ceará que a gente não entende o que leva uma mulher, muitas vezes, a conviver com massas absurdas na mama. Então, isso aí levou a gente a questionar que um processo de educação da comunidade. Então, há cerca de 27 anos, um pouco mais, porque passou um período na informalidade. Eu fui a um congresso na Europa,
com essa preocupação de câncer avançado e viu o modelo que a Organização Mundial de Saúde estava fazendo em Portugal e Espanha. Em 87, Portugal e Espanha estavam na rabeira da Europa em desenvolvimento social. Não existia ainda Comunidade Europeia. Comunidade Europeia, não. E a Organização Mundial de Saúde tinha programado melhorar a saúde na Península Ibérica, Espanha e Portugal, e tinha feito um programa em Portugal que as professoras do 2º grau recebiam uma cartilha Luta contra o Cancro e recebiam uma coleção de 20 slides, aqueles diapositivos e um projetor de slide. Era uma coisa interessante. Cada professora de ciência e biologia de Portugal recebia isso aí e ela passava para os alunos como lutar contra o câncer de colo de útero, como lutar contra o tabagismo, lutar como... Eu achei a ideia fascinante. Quando cheguei aqui, teve uma primeira grande decepção. O então secretário de Educação do município, que foi o primeiro que a gente procurou, e eu fui com Dona Heloísa Joaçaba, que foi uma grande liderança contra o câncer de mama aqui, fomos eu e ela falar com o secretário de Educação para fazer um seminário de educação para as professoras. E os portugueses me deram uma coleção de slide e uma cartilha, né? Então, o secretário de Educação disse, não, isso aí não meus alunos têm que aprender português e matemática. É uma maneira meio tecnicista. E ele era um médico, não era um médico, ele era um sanitarista, né? Mas ele foi de uma infelicidade muito grande. Eu disse, mas doutor, o senhor foi meu professor, o senhor sabe se a gente não ensinar essas pessoas a diagnosticarem cedo? Ele disse, faça o seguinte, Porto, deixa aqui que eu vou mandar meus técnicos examinar. Eu, meio a contragosto, deixei minha coleção de slide e eu lhe chamo depois. E voltamos, eu e Dona Heloísa, muito frustrados. E não vinha resposta nenhuma, eu fui lá, eu tinha entregado vários cartazes. Os cartazes tinham sumido todos. E eu peguei minha coleção de slide e minha cartilha de volta, senão essa teria sumido também. Aí só fomos conseguir fazer o primeiro seminário para controle do câncer no Ceará na administração da Maria Luísa Fontinelli. Em Fortaleza. Em Fortaleza. No Ceará, mas foi em Fortaleza. Tinha um órgão que era responsável pela educação dos professores, e ela cedeu, eu ficava na avenida da Universidade, que tinha outro nome, naquela parte mais João Pessoa, na João Pessoa. E nós fizemos, nas Damas. Ilka Tigre, que era secretária de Educação na administração dela, fizemos o primeiro seminário de educação em câncer nas escolas. O doutor Haroldo deu um apoio muito grande, Dalgimar, doutor Haroldo, e a gente trouxe do Rio Grande do Sul o doutor, que era um pneumologista famoso, mas me falha um pouco a memória dele. E ele veio das aulas contra o tabagismo. E uma coisa que foi o nascedor do GEON, quando nós terminamos o seminário, as professoras ficaram empolgadíssimas, uma professora chegou com um cordel com as informações que a gente tinha dado na linguagem de cordel. Aí o Mário Rigato, o professor Mário Rigato disse, agora, Porto, morre aqui, esse grupo vai parar? Eu disse, não, nós vamos nos juntar. Aí criamos um grupo de educação em oncologia, nesse tempo era só o grupo de educação em oncologia. E ficamos entre 87 e 2000, nós treinamos 2.500 professoras. Por isso que Fortaleza se formou muito pouco. Nós educamos contra o tabagismo 2.500 professoras, contra o câncer de colo de útero e contra os outros cânceres. Mas nós fomos avaliados numa tese de mestrado da UES. E não tínhamos conseguido o sucesso que nós esperávamos. Elas compararam as escolas que nós tínhamos treinado as professoras com a que nós não tínhamos. E o ganho não tinha sido o esperado. Aí nós resolvemos mudar para estudar mais as causas do câncer no Ceará. E implantamos com o professor Haroldo e o professor Adorico Moraes a disciplina de oncologia no currículo da faculdade. E aí a gente conseguiu melhorar, os médicos saem hoje da faculdade com conhecimento básico de oncologia, já que a oncologia hoje é um dos grandes responsáveis das causas de morte no nosso estado. Porto, vamos explicar aqui para o nosso telespectador o que quer dizer GEON, Porto, e o que é que a nossa população pode fazer para ajudar o GEON, né? O GEON é uma entidade sem fins lucrativos. Explica um pouquinho o que é o GEON. Vamos fazer a merchandising do GEON. Vamos fazer. O GEON, lá os pacientes não... Nós conseguimos grandes apoios. Nós conseguimos apoio da universidade, que é quem mantém... A Universidade Federal. A Universidade Federal. Mantém 2 funcionários lá nos ajudando.
ela mantém, lá funciona uma disciplina de mastologia, e em função disso ela paga a luz e a água das instalações onde nós estamos, e o Lions Clube Parquelândia cedeu uma escola que tinha sido fechada para que não funcionasse o GEON. E nos deu um mamógrafo de última geração, comprado nos Estados Unidos e doado para a gente, esse mamógrafo. Então, o governo do estado deu um ultrassom, então nós nos juntamos, primeiro no voluntariado, montamos um serviço para o bairro de Rodolfo Teófilo. E aí fomos credenciados pelo o governo municipal, aí a gente evoluiu. Pelo SUS. Pelo SUS, a Secretaria de Saúde do município nos contratou. Quantas pessoas atende? Nós ano passado, para ter uma ideia, o ano passado nós diagnosticamos 180 casos novos de câncer, só em 2018. Tivemos mais de 10 mil atendimentos. Qual o endereço? Rua Papi Júnior, 1511. Rua Papi Júnior, 1511. Agora tem um fato, perguntou como ajudar o GEON. Como ajudar. E a importância do apoio que a gente tem das pessoas mais carentes. As pessoas mais carentes, tem lá hoje a Xeda montou lá um bazar da solidariedade, e aí tem uma pessoa que aborda todo mundo que entra lá, se quer fazer doação pela Enel. Então, as pessoas carentes, doando R$2 para a Enel, são responsáveis hoje por 1/3 do nosso custeio. Olha só. Na conta de energia. Quem pode menos acaba... Quem pode menos, pode mais, quando se junta todos, né? Então, nós temos esse apoio da comunidade. Temos também empresários, por exemplo, Maraponga Martimoda é um dos grandes apoios que a gente tem. E mais recentemente, não tão recente, a iByte tem sido um dos grandes apoios para o GEON em material de informática, material de pesquisa, financiamento de equipamentos. Então, a iByte hoje é um dos nossos grandes patrocinadores. Tem outros, a PagMenos também faz doações mensais, o grupo morreu, que era da Pátria. M. Dias Branco, a Unimed, Unicred. Quem quiser ser voluntário, contribuir com o seu trabalho, com o seu... Nós somos abertos ao voluntariado. Hoje nós temos o voluntariado muito ativo lá, tanto nesse bazar aqui. Teve um fato curioso. Os nossos problemas é o 13º mês do nosso funcionário. Quando chega o fim do ano, aí o Maraponga Martimoda faz um bazar da solidariedade todo fim de ano que cobra uma parte disso. E esse ano, no Outubro Rosa, vamos chegar no Outubro Rosa. O Outubro Rosa... Pois o Outubro Rosa. Há realmente, as estatísticas comprovam que há um aumento grande de pessoas que mulher procura ser prevenido, câncer de mama. Você tocou no aspecto importante. O Outubro Rosa surgiu porque os Estados Unidos, em 1990, tinham uma situação parecida com a nossa. Uma mortalidade de câncer de mama crescente, e o curioso que eles observaram que mais as mulheres idosas morriam mais. E as mulheres jovens estavam, apesar de portadoras de câncer, morrendo menos. Aí foram ver por quê. O programa de rastreio nos Estados Unidos começou em 1950. O nosso começou em 1980, 30 anos depois. Como eu falei, nós estamos 30 anos atrás sempre. Então, aí eles viram que aquelas mocinhas da escola pública que tinham tido educação contra o câncer, quando atingiram 40 anos, aderiram à mamografia. Então, o diagnóstico passou a ser feito mais cedo, elas passaram a morrer menos. Então, em 1990, eles viram que era preciso aumentar a cobertura mamográfica. E lá eles têm muitas associações de mulheres contra o câncer. E tem as sociedades de oncologia e de mastologia muito fortes. Então, juntaram-se os médicos pelas sociedades de profissionais, o National Cancer Institute pelo governo federal e as mulheres com as... E aí fizeram... Em 1990, a Estado da Liberdade foi iluminada de rosa. E fizeram duas caminhadas, uma em Nova York, outra em Dallas. E esse movimento espalhou por todos os Estados Unidos. E como eles são formador de opinião em todo o mundo, chegaram aqui, lá foi em 90, chegaram aqui em 2006, 2008, foi quando surgiu o comitê, e o movimento vem crescendo. Ele tem um papel importante, mas é preciso que a gente não resolva o problema, pelo menos entre nós. Ele chama a atenção para o câncer de mama. Então, a gente faz muito diagnóstico de câncer de mama no outubro. Mas aí, quando passa o outubro, o conhecimento, fatores de risco. Perguntou-se aqui fatores de risco. Então, o principal fator de risco é a idade. Mulher com mais de 50 anos, mesmo que não sinta nada, ela está em risco de ter câncer de mama. Tem que fazer mamografia sem sentir nada mesmo. E aí tem uma máxima no Ceará que atrapalha muito. Quem procura, acha.
E tem um lado psicológico que é muito forte do medo, câncer de mama, né? o medo a autoestima da mulher, de perder a mama, fazer quimioterapia, cai o cabelo, exatamente. Então, isso aí... Achar que o marido vai perder o desejo, vai perder a atração, tem tudo isso. O latino é muito mais emoção do que razão. O latino, nós somos latinos. Enquanto o americano, ele é teutônico, ele é o europeu ocidental, e aí ele é muito mais racional e prático. Então, o americano aderiu à mamografia, e nós não aderimos ainda. Pô, chegamos ao final do programa, mas tem um minutinho final aí. O que é importante, você ia falar de uma pesquisa agora? Fale aí dessa pesquisa. Aí, a partir do achado, o HPV, que é o grande responsável pelo câncer de colo de útero. Aí a gente descobriu, a partir de uma sugestão de um colega ginecologista da maternidade escola, o Dr. Roosevelt, que ele fez a pesquisa dele sobre o mestrado dele, HPV e câncer de colo de útero. Na revisão dos artigos que ele encontrou, algumas coisas HPV e câncer de mama. Então ele nos procurou e eu orientei a tese de doutorado dele sobre câncer de mama. E nós estudamos 100 peças de mastectomia e 100 peças de cirurgia plástica da mama. E pesquisamos HPV por um teste genético que não tem erro. Encontramos que no câncer de mama ele era presente em 48% dos casos. E nas peças de cirurgia plástica, em apenas 6%. Aí ficou a grande pergunta no ar. Qual o papel desse HPV na mama? Se ele é responsável pelo surgimento do câncer de mama, porque tem outros fatores. Como ele chega na mama? Aí a gente resolveu pesquisar. E será que ele deixa algum sinal na papila? Aí, como no colo do útero a colposcopia mostra lesões precoces, nós resolvemos fazer a dermatoscopia da papila. Ninguém no mundo tinha feito essa investigação de lesões na papila com o dermatoscópio. Então, nós passamos a fazer. Isso aí, fomos convidados para apresentar isso no Congresso Europeu. E aí nós começamos a ter trazer uma coisa nova no diagnóstico do câncer de mama. E aí pensar como é que ele chega no ducto mamário, porque o carcinoma mamário, 85% é o carcinoma ductal. Então, como ele chega no ducto mamário? Queríamos investigar o ducto mamário. Aí fomos ver quem estava estudando o ducto mamário, encontramos um americano que era presidente da Sociedade Americana de Mastologia, e aí contactamos, ele gostou muito da ideia da dermatoscopia, tanto que ele nos convidou para irmos ao hospital dele lá para mostrarmos como é o processo da dermatoscopia da papila, e veio aqui nos ensinar a fazer ductoscopia que ele fazia. Passou aqui quase uma semana conosco e nós ganhamos um ductoscópio do Laio Internacional. Então nós temos um ductoscópio e a gente vai estar investigando se a partir da avaliação dos ductos mamários vamos encontrar lesões mais precoces do que acontece até com a mamografia. Então, nós estamos abrindo uma janela nova para o diagnóstico do câncer de mama. Ainda é muito cedo para saber qual é o valor real disso aí, mas é um assunto que está me empolgando e o canto do cisne parece que vai ser uma coisa muito bonita para a gente investigar. Zé Maria, o nosso programa está, em termos de televisão, falando pela primeira vez sobre essa investigação, trabalho, sobre né? esse trabalho, esse trabalho científico. O tempo já passou, mas um minutinho aí, o que é que você pode aconselhar nessa área da cancerologia para o nosso telespectador? Com relação ao câncer de mama, não deu tempo de falar do câncer de próstata, mas de uma forma geral, qual a mensagem que você poderia passar para o nosso telespectador? A mensagem é um movimento que não é nosso, é um movimento hoje que surgiu em São Paulo e que chama Todos Juntos contra o Câncer. Se nós não unirmos a comunidade, que deve ser educada e preparada, os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, todos envolvidos, para entendermos como é que nós vamos combater o câncer no Brasil, nós não vamos avançar muito. Eu tenho uma grande frustração, eu estou há 10 anos no Comitê Estadual de Controle do Câncer de Mama e a gente conseguiu fazer muito pouco em relação ao diagnóstico precoce da doença. Continuamos, em 2018, que nós diagnosticamos 180 casos no GEON, desses 44% eram câncer, era doença avançada. Então, a mensagem que eu deixo é que nós todos devemos nos unir para vencer essa doença, que deve ser a mais importante. A Organização Mundial de Saúde diz, o câncer deve ser a principal causa de morte das pessoas em aproximadamente 30 anos. Bom, Zé, infelizmente chegamos ao final. O tempo foi muito curto, né? Podemos ficar aqui mais algumas horas. O doutor vai ser convidado futuramente para nós continuarmos esse papo. Agradecendo aqui o doutor Luiz Porto pela presença
agradecendo principalmente o nosso telespectador, que ficou até este momento assistindo o nosso programa. Obrigado a todos e até a próxima semana.